Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Grato a Deus por mais um dia e uma noite especial que Ele nos concede. E nessa noite eu gostaria de tratar um pouco a respeito de dois versículos que se encontram no livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo de número 9, versos de número 23 e 24, que diz assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço juízo, e faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Meu querido, é interessante que esses dois versículos, ele começa e termina da mesma forma. O versículo começa dizendo, assim diz o Senhor. E o verso 24 termina dizendo, diz o Senhor. Quando nós fazemos uma análise um pouco mais detalhada sobre essa expressão, assim diz o Senhor, nós podemos perceber algumas coisas a respeito da pessoa de Deus. Porque se Deus diz, Ele fala. E Deus não fala balbuciando. Deus não fala uma mensagem ininteligível. Deus não fala uma mensagem incompreensível. Deus não fala uma mensagem onde há ruídos. Não, Deus fala de uma maneira objetiva, de uma maneira lúcida, de uma maneira clara, compreensível. Portanto, nós podemos concluir que Deus se comunica perfeitamente. Certo? Essa expressão diz, então se Ele diz, Ele fala, mas não balbuciando, Ele fala às claras, Ele fala com clareza, Ele fala com lucidez, de uma forma compreensível ao ser humano, de tal maneira que dessa forma Ele se comunica. E aqui nós podemos aprender que se Deus se comunica, né, é uma inferência. Nós podemos inferir indubitavelmente que Deus é pessoal e que Deus pode ser cognoscível. Deus pode ser conhecido. Vamos lá, eu quero expressar essa cognoscibilidade de Deus através das seguintes premissas. Premissa 1. Todo ser que se comunica por meio de mensagem clara é um ser pessoal e pode ser cognoscível. Essa é a premissa 1. Premissa 2. Deus se comunica de forma clara e precisa. E a premissa 3, que é a conclusão, logo Deus é um ser pessoal e pode ser cognoscível. Isso que eu acabei de fazer nessas três premissas é chamado de argumento dedutivo. Alguns podem até criticar o argumento dedutivo, conforme faz alguns críticos da lógica, e diz que a conclusão já está embutida nas premissas. Mas é um argumento, todo argumento dedutivo, ele é logicamente aceito, filosoficamente aceito, teologicamente aceito, então não há por que nós discutirmos sobre isso. Assim como todo argumento indutivo, ele também tem as suas falhas, mas é aceito no meio científico, no meio acadêmico, no meio filosófico, no meio teológico. Então, também não há o que se questionar. Quando eu falo, querido, que Deus pode ser cognoscível, é preciso nós fazermos aqui alguma ressalva. Deus pode ser cognoscível até o ponto em que Ele se revela. É preciso a gente fazer essa ressalva. Porque se Deus fosse completamente cognoscível
para um ser humano limitado, para um ser humano caído. Então, Deus seria mais limitado que o ser humano. Logo, Deus, ele só é cognoscível à medida que ele se revela, tanto na natureza, como na consciência, como na experiência humana, como na história e principalmente por meio da sua palavra revelada, e dentro da sua palavra revelada, o expoente é a encarnação de Jesus Cristo. De tal forma que Deus pode ser cognoscível à medida até o ponto em que ele se auto-revelou. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Isso é de comum acordo entre os teólogos, tanto os reformados como os pentecostais, como só não os neoliberais, né? Os neoliberais eles avacalham tudo, vamos dizer assim. Mas se Deus diz, é porque ele fala, e ele fala de modo coerente, convincente, lógico. Então, ele é um ser pessoal e ele pode ser cognoscível até o ponto em que ele se revela. Pronto, essa é a parte A do versículo. E é interessante a gente focar, porque o versículo começa dizendo, Deus diz, e termina dizendo, diz o Senhor. Então é algo que nos chama atenção. Ele diz, ele fala. Se você, meu querido, acha que Deus ele não fala mais com o homem, que Deus agora está pianinho, que Deus agora está em silêncio absoluto, você está cometendo um grande equívoco. Deus fala. Deus fala por meio de sua palavra, Deus fala por meio da natureza, Deus fala por meio da história, Deus fala por meio da consciência, Deus fala por meio das coisas criadas, Deus fala por meio do Espírito Santo, Deus fala por meio da palavra pregada. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então, nesses últimos dias, e é algo ininterrupto, Deus fala hoje e Deus vai continuar a falar. Até mesmo na eternidade, quando nós estivermos na presença de Deus, desfrutando de gozo eterno, de algo inexplicável com palavras, até mesmo aí, Deus ainda vai falar conosco. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Porque ele é um ser pessoal. Porque ele é um ser cognoscível. Então, ele fala. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Agora, é interessante que nessa fala que Deus faz, ele nos dá algumas orientações. E é mais uma característica de Deus. Orientar o seu povo. Guiar o seu povo. Ensinar o seu povo. Para que o seu povo ande de maneira coerente, de maneira condizente, coesa e não contraditória. Louvado seja o nome bendito de Jesus. E esse versículo 23, Deus nos dá 3 orientações sobre as quais nós não podemos nos gloriar. A primeira coisa pela qual nós não devemos nos gloriar, ele disse, não se glorie o sábio na sua sabedoria. E nós podemos dividir essa sabedoria em 2 partes. A sabedoria secular, sabedoria humana, tão somente aí, e também a sabedoria, uma sabedoria lá do alto, uma sabedoria mais refinada, uma sabedoria mais permanente, podemos dizer assim. O versículo ele não especifica, logo nós podemos compreender claramente que nós não devemos nem nos gloriar na sabedoria humana, né? Eu já li tantos livros, eu tenho tantas formações, eu tenho especializações, eu tenho PhD, eu sou o cara, eu sou mais, eu posso, eu faço, eu mando, eu desmando.
e aí você está se gloriando na sua sabedoria humana. E a Bíblia proíbe isso. Mas você também pode se gloriar, né? Não deve, mas pode fazer o contrário do que a Bíblia diz. Em uma sabedoria mais rebuscada. Ah, eu sou de Deus, eu faço parte de tal denominação, a minha denominação já tem muitos anos, já é estabelecida, eu já li a Bíblia diversas vezes, tudo isso, meu querido, essa sabedoria mais rebuscada também não deve ser apregoada de modo como se você estivesse querendo levar vantagem em cima dos outros, menosprezando os outros por causa disso. Então Deus disse, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Ele também orienta, a segunda coisa pela qual nós não devemos nos gloriar é pela força. Ele diz, nem se glorie o forte na sua força. E os homens geralmente eles se gloriam, né, na força bélica, na força militar, na força braçal mesmo, na força financeira, na força econômica do país. E assim ele tem N formas de você se gloriar na força. Mas essa glória que o homem faz pela força, pelo poder militar, pelo poder bélico, pelo poder financeiro, pela capacidade física, tudo isso, Deus disse, não se glorie por causa disso não. E veja que são coisas boas. Tem muitas coisas aqui que eu citei que são boas, mas mesmo assim Deus disse, não se glorie por causa disso. A terceira coisa a qual Deus nos orienta a não nos vangloriarmos, ou não nos gloriarmos, é pela riqueza. Porque outros podem dizer, ah, sim, aqui eu tenho de que gloriar. Eu tenho conta bancária altíssima, investimentos que nem sei mais a numeração, patrimônio já deixei de contar, coisas, contas em diversos bancos, eu tenho, ligações financeiras complexas, eu sei investir, eu sei mexer em ações, no mercado financeiro eu domino tudo. Deus disse também, não se glorie na sua riqueza. Se você tem muita fazenda, muitas propriedades, não se glorie nisso não. Tá certo? Não se glorie nisso. Então, o homem nem deve se gloriar na sua sabedoria, nem na sua força, nem na sua riqueza. E veja que são coisas positivas. Mas mesmo essas coisas positivas, Deus disse, não se glorie nisso. Agora, tem uma coisa pela qual nós devemos nos gloriar. Que coisa é essa? Deus disse, aquele que se glorie, glorie-se nisto, em me conhecer. Aí aqui Deus também vai dar 3 orientações pelas quais nós devemos nos gloriar. E nisso a gente deve contar vantagem, vamos dizer assim, onde a gente chegar, no ambiente onde a gente estiver, a gente pode encher o peito e dizer com satisfação, eu conheço o Senhor. Primeira orientação que Deus diz, glorie-se nisto, em me conhecer. Então, conhecer a Deus não é da boca para fora. Porque eu posso dizer, eu conheço a Deus e ficar uma coisa, né, etérea, intangível, intocável, impalpável, né, que ninguém vai perceber nada. Então, como é que as pessoas ao meu redor vão perceber que eu realmente conheço Deus? Ora, pelas minhas ações condizentes com a palavra que Deus diz. A gente aprende isso no próprio livro de Jeremias, no capítulo 22, né, salvo me engano ali o versículo 16, 22, 16, onde a Bíblia fala sobre o rei Josias. Deus dá testemunho de Josias e diz que ele fez, né, juízo, justiça ao aflito necessitado. Por isso, tudo lhe sucedeu bem. E Deus diz, faz mais uma pergunta, por acaso não é isso conhecer-me? Ou seja, nós dependemos por esse versículo que nós só demonstramos para o mundo que conhecemos verdadeiramente a Deus quando nós agimos de acordo com as orientações que Deus dá. Fazendo justiça, não detratando os outros, não cobiçando nada de ninguém, guardando os mandamentos de Deus, guardando
os estatutos. É através daí onde vai gerar brilho, é através daí onde vai gerar convicção nas pessoas que eu realmente conheço Deus. Então, nisso, em conhecer Deus, nós podemos e devemos nos gloriar. Mas Deus também disse, em saber que eu sou o Senhor. É outra coisa pela qual nós devemos nos gloriar. O Salmo de número 100, o versículo 3, diz, sabei que o Senhor é Deus. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então, saber que o Senhor é o onipotente do universo, saber que Ele é o governador, saber que Ele está no controle, saber que Ele não perdeu, né, a direção da história, saber que Ele está no céu e faz tudo o que Ele apraz, saber que Ele é um Senhor justo, saber que Ele é um Deus de amor, saber que Ele é fogo consumidor. Tudo isso é você saber que Ele é Deus, e isso é motivo de você se gloriar, né? Você saber, ter aquele conhecimento não teórico, né? Mas um conhecimento prático na sua vida, na sua experiência, né? No seu relato de vida, nas convicções que você tem, que Deus já gerou na sua história. Você saber que Deus realmente é o Senhor e que para Ele nada é impossível, que um caso particular aqui, outro caso particular ali, não muda a direção de Deus, mas que Ele tem um plano e que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Mas Ele também disse, em saber que eu sou Deus, né? Glorie-se nisso, em me conhecer, saber que eu sou o Senhor e faço benevolência, juízo e justiça na terra. São outras coisas pelas quais nós devemos nos gloriar. E saber que Deus, meu querido irmão, meu querido ouvinte, Ele faz beneficência. Deus não faz nada de mal. E quando Ele faz, né, conforme está no livro de Jeremias mesmo, quando Ele faz alguma coisa de mal, vamos dizer assim, é em consequência do pecado humano. Porque como é que ele ia julgar? Se Ele também é juiz, como é que Ele vai julgar o pecado se Ele não mandar a correção, a reta justiça, o ponto forte ali, a consequência, a sequela do pecado, para que Ele demonstre para toda a humanidade que o pecado é algo terrível. Então, quando Deus faz algo de mal, é em consequência da transgressão humana em relação aos seus mandamentos e às suas orientações. Mas, no geral, Deus faz beneficência. No geral, Deus faz justiça, porque Ele é justo juiz. No geral, Ele faz juízo para aquele que transgride, para aquele que peca, para aquele que blasfema. Isso pode ser quem for, pode ser até ser um cristão mesmo. Se o cristão pecar, ele vai ter sequela das suas ações. Deus vai mandar justiça porque Ele é justo. E Ele faz isso na terra, tá certo? Em toda a terra. Nós podemos perceber a justiça de Deus, nós podemos perceber o juízo de Deus, mas também nós podemos perceber a benevolência de Deus. Porque se não fosse essa benevolência, o mundo já teria sido consumido, já teria sido destruído. Mas pela benevolência que Ele manda, louvado seja o nome bendito de Jesus, nós ainda estamos aqui. E tem um versículo também, que Ele falou por meio do profeta Miqueias, que diz assim, Ele te declarou ao homem o que é bom. É isso que Deus faz, Deus declara o que é bom. E que é que Ele pede de ti? Senão que pratiques a justiça e que andes humildemente com o teu Deus. Louvado seja o nome bendito de Jesus, querido. Então, quem se gloriar, glorie-se nisto. Em me conhecer, em saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. E aqui, a outra parte diz, porque destas coisas me agrado. E aqui nós podemos tirar uma pergunta. Do que é que Deus se agrada? E a resposta já está embutida, né? Ele se agrada da beneficência, Ele se agrada do juízo e Ele se agrada da justiça. Coisas essas que estão escassas na terra. Não estão extintas, mas estão escassas.
Porque é difícil na terra ter benevolência, é difícil na terra ter justiça, é difícil nos tribunais humanos ter o juízo verdadeiro. A gente vê o mundo como está um caos, uma desordem. Mas Deus está no céu, e de lá Ele julga com justiça, conforme o livro de Sofonia nos afirma, que Ele manda justiça para a terra todos os dias. Ele traz a sua justiça todos os dias. Ele traz o seu juízo. Louvado seja o nome bendito de Jesus. E aí, agora sim, se você conhece o Senhor, se você anda humildemente com teu Deus, se você faz o que é bom, você pode se gloriar e dizer: eu conheço o Senhor, eu sei que Ele é Deus, e eu sei que Ele se agrada de tudo que é bom, e eu sei que Ele faz benevolência, juízo e justiça na terra, na minha vida, na minha família, na sociedade, no Estado, na nação e no mundo. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Deus vos abençoe. Amém.